Já estamos de volta. Entre um artesanato e outro, a gente faz questão sempre de abordar assuntos relevantes para as famílias brasileiras. E um assunto que não podemos deixar de falar no Mulher.com é a relação de pais e filhos. Por isso, a gente recebe mais uma vez ela que é escritora, palestrante e psicopedagoga, Débora Corigliano. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Ai, boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês novamente e dando continuidade, né? Um assunto que a gente começou no programa anterior e falar sobre esse tema é importantíssimo, um alerta para os pais. E aí hoje a gente destaca, né, entre inúmeros assuntos já abordados no programa, né, Débora, mas um pouquinho dessa questão dos traumas com as crianças, a relação do bullying, que hoje é muito comum, não só na sala de aula, mas às vezes dentro de casa, né, sem perceber. Às vezes pais, parentes ou pessoas muito próximas, né, acaba rotulando ou mesmo, não propositalmente, claro, mas acaba também prejudicando essa questão do desenvolvimento com essas agressões psicológicas. É verdade. Hoje é muito comum, inclusive em qualquer faixa etária, né, Débora? É importante o pai ficar atento. Ou existe uma faixa etária que você acha que merece uma atenção redobrada? Não, eu acho que são todas as faixas etárias. Hoje de manhã eu estava indo trabalhar e estava pensando no programa, né? Estava pensando, eu falei, poxa vida, né? A gente sempre levanta a causa, a gente sempre levanta o problema depois que ele surge. E eu gosto muito de trabalhar com ação preventiva, né? Então, por que a gente espera o filho dar sintomas para dar uma atenção especial, dar um olhar, ir atrás da escola, saber o que está acontecendo? Por que nós, pais, não podemos ter um olhar preventivo para os filhos, né? Eu pensei nisso justamente porque eu estava, ontem à tarde, eu estava olhando o meu Facebook e eu tenho até uma pessoa conhecida que tem uma filha de 10 anos que posta umas fotos, ela já se veste como 12 e tem umas atitudes de 17, digamos assim. E posto umas fotos que eu falo, poxa vida, ela está correndo um grande risco de sofrer um bullying, porque essa exibição na internet, muita exposição. Eu falei, poxa vida, por que os pais não podem agir de uma forma preventiva, de ter esse olhar, poxa, vem cá, né? Deixa eu ver o que está sendo postado, deixa eu saber da tua vida, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu me informar o que é ter uma filha de 10, 12, 14 anos, né? As ansiedades, os medos, para poder agir de forma preventiva, né? E não esperar a bomba estourar, a criança tá ruim, a escola chamar para falar, nossa, e agora? Eu falo sempre que eu prefiro ter um filho chorando em casa porque eu estou firme com ele, do que eu mais tarde estar chorando na rua atrás dele, sabe? E essa questão da exposição, né, Débora, de fato, hoje a gente percebe muito nitidamente. A criança, o adolescente, ele sabe o que está acontecendo, né? E hoje as redes sociais estão bombando, né? E é bacana essa interação, mas assim, quando a gente usa a tecnologia a nosso favor, porque a exposição exagerada, principalmente para crianças e adolescentes, pode trazer prejuízos e aquilo que você falou, né? De repente, a partir de uma foto, podem surgir comentários e a criança não vai saber lidar com aquela situação. Porque ela não tem autonomia e nem responsabilidade para tal, né? Ela é uma menina de 10 anos, mas que na hora que estourar isso, ela não vai conseguir enfrentar um dilema desse. Ela não vai conseguir enfrentar um colega de escola e falar assim, olha, para com isso, eu não gosto disso. Quer dizer, ela vai se fechar porque ela não tem maturidade para isso, para enfrentar isso. Mas, de repente, ela toma atitudes como fotos ou como textos que colocam expressões assim, eu apoio tal grupo, aquele grupo ou aquela situação, que é muito delicada. Então, o alerta fica do olhar dos pais, né? Tem 12 anos, já se vira sozinha. Não, não se vira sozinha mesmo, sabe? Ela tem muito para aprender. Esse jovem, o menino ou menina nessa idade, tem muito que aprender e precisa muito da orientação do pai. Então, para a gente começar a falar desses problemas do bullying, para falar do sofrimento, dos traumas das crianças, a gente tem que pensar muito na ação preventiva, né? O que nós, pais, estamos fazendo para evitar que o filho chegue a esse ponto. Porque depois que a bomba está ali, depois que a história já foi contada, é muito mais difícil remediar. Agora, ser firme com um filho e falar, não, se você não souber se comportar,
não vai ter, eu vou desligar, eu vou tirar, não, sabe? Você não vai ter acesso. Seja firme, porque aí, vamos dizer assim, vai valer a pena para não ter um sofrimento posterior, né? Ainda falando nessa postura preventiva, né, Débora, quais seriam suas outras orientações? Porque a gente tem hoje vários cenários, né? Por exemplo, essa questão da internet, mas em que outros momentos e situações o pai também pode, de repente, ter aquele olhar mais especial e buscando mesmo esse cuidado antes, né, prevendo que alguma coisa possa acontecer e aí ele tentando evitar isso. Claro que às vezes, né, algumas vezes é inevitável, mas se a gente puder, né, pelo menos tentar evitar, quais são esses outros cuidados? Olha, eu penso sempre assim, né? Não adianta a gente falar, a conversa com o filho ela é importantíssima, mas não adianta a gente falar dando bronca, aquela coisa assim. Eu te avisei que se você não estudar, você ia mal na escola. Eu te avisei que aquele menino não era bom para você. Isso não é diálogo, né? Isso é bronca. Você está dando bronca, mesmo querendo alertá-lo para qualquer coisa, você está dando bronca. Então, a conversa, essa orientação para essa criança levantar uma hipótese, para essa criança pelo menos ficar pensando, poxa, meu pai falou isso, sabe? Deixa eu pensar um pouco sobre isso. Ela tem que acontecer de uma forma tranquila. Então, de chegar e comentar. Recentemente, eu estava lendo uma entrevista falando do número de casos de AIDS entre jovens que aumentou muito, né? Então, que os jovens acham que, tomo aquele coquetel e tudo bem. Não, é uma doença que mata. Quando eu vi isso na reportagem, eu vi várias reportagens sobre isso, eu chamei meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos jovens, um de 25 e a minha filha de 18. Chamei os 2 e falei, olha, eu vi essa reportagem na televisão falando isso. É uma doença que mata, então vocês têm que fazer isso. Aí ela fez algumas perguntas, apesar de já saber, ele já adulto, né? Ele já sabia, não, mãe, estou me cuidando, não, mãe, pode ficar tranquilo e tal. Mas foi a minha ação preventiva, sabe? Promover um momento de conversa. Lógico, com crianças menores, o pai tem que pegar um momento. Eu estou com um filho, fui buscar meu filho na escola, sabe? E começa uma história, olha, hoje eu vi no rádio, um amigo meu do serviço comentou tal assunto. Porque eu penso assim, não falar desse assunto não quer dizer que ele não exista. Não falar, por exemplo, sobre sexualidade, não é que a sexualidade não vai existir para o seu filho. Ele vai ter a primeira relação. Ele vai ter às vezes os pais têm mesmo um pouquinho de dificuldade de puxar o assunto. Isso, né, tem vergonha às vezes, mas se faz necessário, porque isso não é que ele não vai existir. Então, não falar de repente de bullying, não falar de comportamento, não falar de respeito ao próximo, não quer dizer que seu filho não vá passar. Então, coloque essa situação, a forma preventiva é justamente essa. Coloque essa situação no contexto familiar, numa hora de refeição, numa hora mais tranquila, como forma de diálogo e orientação. Pelo menos o alerta. E os filhos escutam. Os pais... A dica do carro é legal, né? De repente, a caminho de algum lugar, ou mesmo durante uma refeição, um almoço ou jantar, puxa um assunto. E é muito engraçado, porque no meu consultório, às vezes as mães vêm conversar comigo e elas falam, mas eu falo 10 vezes e meu filho não escuta. Aí, quando eu atendo a criança, que eu estou conversando com aquele jovem ou com aquela criança, que eu de repente põe uma situação ali, aí ele fala, não, mas a minha mãe falou isso. Quer dizer, eles escutam, eu tenho certeza que eles escutam. As mães acham que não escutam, mas eles escutam. Então, por isso da importância de a gente colocar na roda, sabe, essa conversa. E aquilo que a gente gostaria de alertá-los, com relação a estudo, com relação, quais seriam os temas, digamos assim, para ter ação preventiva, com relação ao estudo, com relação à sexualidade, com relação às amizades, com relação às drogas, com relação à bebida, sabe? Com relação aos seus sentimentos perante o outro. Quer dizer, são vários temas que os pais podem orientar, mas não daquela forma, na forma de bronca. Olha, vê lá, hein, com quem você anda. Não é uma bronca. Olha, vem cá. Quem são seus amigos? Quero conhecer, traz aqui para eu ver. Aí, entendeu? Tem uma diferença no falar. E aí a criança assimila com mais tranquilidade. Você sabe, Débora, que a gente tem um carinho, um respeito muito grande por você, né? Obrigada. E eu falo em nome do meu público. E teve uma vez algo que você falou que eu acho importante a gente, inclusive, passar, de repente, para quem perdeu a entrevista e quem assistiu vai lembrar. Você disse assim que uma dica muito importante para os pais é, de repente, eles contarem para o filho alguma coisa que eles passaram. Porque daí o filho vai se sentir à vontade, né? Então, de repente, se o filho está sofrendo agressões na escola, né? A questão do bullying, do preconceito. E, de repente, o pai puxar aquela conversa. Ai, filho, você sabe que quando eu era criança, quando eu era adolescente na escola, tinha um grupinho. E, assim, primeiro o pai abrir, né, o jogo, digamos assim, preparar o ambiente, contar uma situação que ele passou, para daí encorajar o filho a também, porque às vezes é difícil também o filho contar, né? Às vezes não tem essa abertura, tem essa vergonha ou esse medo dessa conversa aberta. Então, talvez o pai falar, né, uma experiência própria,
né? Ou mesmo quando for muito criança, brincar. Isso, fantasiar. Misturar uma historinha junto, Isso mesmo. um personagem infantil. E até completando eu nunca me esqueço disso que você falou. Não, e isso eu uso muito no consultório. Eu oriento muitos pais nesse sentido, né? E até completando, eu falo sempre assim: se a criança chega, o jovem, contando uma coisa, cria coragem, ele chama o pai e fala, pai, e conta uma coisa péssima, cabeluda, que o pai, a vontade do pai é pegar pelo pescoço o filho, tenha calma, sabe? Porque se você entra brigando com esse filho, ele nunca mais conta. Porque a hora que ele criou coragem para contar, a hora que ele se armou, que ele pôs todo esse pensamento em ordem para contar para o pai e para a mãe um erro que ele fez, de repente experimentou uma droga, bebeu, fez alguma coisa. Tomou aquele primeiro porre. Isso, que acontece, né? Que coisa não é adolescente, né? E entre acontece. eles querem chamar atenção. É verdade. Então, a hora que esse filho chegar contando, que você escute com tranquilidade, escute com calma. Depois você vai sentar e vai passar o sermão, mas num outro momento. Porque se você já começar a brigar, ele vai se fechar, ele não conta mais. Porque ele sabe que a hora que ele vai tentar, é a bronca que ele vai tomar. Então, para evitar bronca, evitar o estresse, até porque ele pensa assim, para eu não deixar minha mãe nervosa, eu não vou contar. Ele não está pensando na orientação que vem, na preocupação. Ele não quero a minha mãe gritando comigo, minha mãe vai contar para o meu pai vai chegar gritando, então eu prefiro não contar. Então, que os pais tenham realmente essas ações preventivas para poder fazer com que seus filhos se abrem, contem o que está acontecendo, coloquem os seus sentimentos, porque daí é mais fácil de a gente ajudá-los. Adorei. E mês que vem quero você de novo aqui com a gente, Obrigada. Contando um pouquinho mais das suas experiências como mãe e também essas experiências de consultório que eu acho que pra gente sempre é válida, né? É verdade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Débora, eu que pela presença agradeço. no programa. Nos vemos em março também, com mais um bate-papo. E aí, pelo menos uma vez por mês, Débora Euclidiano participa do programa. E se você que está em casa tem alguma pergunta ou quer que a gente aborde algum tema específico, você está passando por uma situação difícil na sua casa, relacionamento com seu filho, manda pra gente. Quem sabe a próxima entrevista você não pode ser a nossa personagem principal. Participe pelas redes sociais ou liga, fala com as meninas do call center e deixa ali todas as informações e a gente trabalha nas nossas reuniões de pauta. É importante receber o retorno do nosso público sempre. Mais um intervalo e na sequência eu volto com mais atrações. Tem dica de bordado com Ana Maria Rochel e ainda hoje arte em tricô com Vitória Quintal. Segunda-feira boa demais! Começando bem a semana, hein, turminha? Até daqui a pouco.